Olá, família! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola Evolução. Hoje nós vamos falar sobre a busca constante da nossa instituição por inovação e conhecimento. Durante o primeiro semestre de 2026, a nossa diretora esteve em uma jornada de atualização pedagógica. Esteve na Finlândia, na Estônia, visitou a Escola Aberta em São Paulo e participou da BET Brasil 2026, simplesmente o maior evento de tecnologia e educação da América Latina. Seja bem-vinda, Edith! Muito obrigada. Estou aqui para responder algumas perguntas e falar um pouco desse período que eu estive na Estônia, na Finlândia, em São Paulo, buscando mais conhecimento, trazendo mais conhecimento para a nossa instituição. O objetivo enquanto gestor é esse, a gente está se atualizando a nossa equipe e trazendo essa atualização para os nossos alunos e para as nossas famílias. Com certeza. E falando nessa bagagem que a senhora trouxe da Europa, a senhora esteve na Finlândia e na Estônia, que são referências mundiais quando o assunto é educação, né? Durante a sua visita, o que mais lhe chamou a atenção nas escolas e creches? É difícil falar de uma coisa que me chamou a atenção, porque essa imersão foi a viagem da minha vida, assim, em relação a conhecimento até então. A gente sempre vê falar de educação inovadora. A Finlândia e a Estônia são dois países que são referências mundiais na educação. Então, quando surgiu essa oportunidade da gente fazer essa imersão, conhecer a realidade da educação desses dois países, eu prontamente me interessei muito. Não estava planejado, mas eu me interessei muito, porque a gente conhece a realidade já no Brasil de várias instituições, mas fora do Brasil e num lugar que é referência, até então não tinha conseguido ainda participar. E o que me chamou a atenção foi a cultura, foram as metodologias que são empregadas, foi a organização dos países, como eles lidam com a educação, com a forma de educar as crianças, como o respeito dentro da instituição, a valorização do professor, principalmente. Tudo assim me encantou nessa viagem. Desde que a gente visitou as escolas, escola de educação infantil, faculdades, eu visitei também bibliotecas, visitei editoras e a gente trouxe assim, muito conhecimento para a nossa vida, para a nossa instituição, e é um país que é muito rico em conhecimento e cultura. Com certeza. E trazendo para a nossa realidade, a senhora também visitou a Escola Aberta em São Paulo, que é inspirada na metodologia da Escola da Ponte. Como foi viver essa experiência aqui no Brasil? Quem me conhece sabe que eu sou uma curiosa das metodologias ativas. É um projeto meu aqui na nossa escola, que a gente tem trabalhado há muito tempo. Intensificamos esse uso das metodologias durante a pandemia e depois disso a gente só vem aprofundando os conhecimentos, né? Através de formações, estudos. Eu já tinha o desejo de ir conhecer a Escola da Ponte em Portugal, ainda não pude, mas aí teve essa oportunidade agora de conhecer em São Paulo. Foi ainda nessa viagem que eu fui para a Finlândia. Eu visitei essa escola, fiz uma imersão lá, conversei com os alunos, conversei com a diretora, e ver na prática a metodologia disruptiva funcionando, vendo as crianças trabalhar com autonomia, vendo a escola funcionar com aquela responsabilidade onde todos se ajudam, e eu percebi que realmente é possível trabalhar de forma mais autônoma, com mais responsabilidade e fugindo desse modelo tradicional de educação. Não que o ensino tradicional não tenha suas vantagens, suas qualidades. Não, a gente não é que a gente vai anular uma coisa para poder trazer outra. Muito pelo contrário, a gente sempre tem que buscar o que é importante no ensino tradicional, os valores, o conhecimento adquirido, tudo isso é inegável que a gente precisa. Mas esse modelo de educação, onde o aluno fica
na sala de aula, apenas ouvindo o professor falar, ele apenas um receptor de conhecimento, ele já não funciona mais. O aluno hoje ele precisa ser protagonista do seu aprendizado. Isso a gente já vem trabalhando aqui na escola há algum tempo, nas nossas aulas flex, nas nossas metodologias ativas, inclusive na educação infantil. Isso eu vivenciei na Escola Aberta de São Paulo, quando eu visitei lá, e eu consolidei tanto na Finlândia quanto na Estônia, porque são países que já entenderam que a educação precisa ser uma educação onde o aluno é protagonista, ele participe ativamente, o aluno ele faça parte da aula, mas ele não apenas receba o conhecimento. Hoje a escola ela tem que ensinar mais competências e habilidades do que conteúdo. O conteúdo, o aluno ele vai aprender, óbvio, é necessário, mas se ele não usar esse conteúdo, ele não utilizar de forma prática e desenvolver esse conteúdo, ele não vai servir para a vida dele. Eu creio que as experiências que a senhora viu, tanto nacionalmente como internacionalmente, focam principalmente nos princípios de inovação e protagonismo, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui na Escola Evolução, deles serem o protagonista dos conhecimentos, né? E seguindo a sua pesquisa também, sua pesquisa no mundo todo, a senhora participou da BET Brasil 2026. Quais foram os principais assuntos da BET Brasil esse ano? É o 4º ano que a escola participa do BET. Eu nunca vou só. Geralmente eu levo mais 2 pessoas da equipe, 2 coordenadores, e a gente sempre vai até a BET buscando o que está tendo de mais moderno, o que está tendo de inovação. Tecnologia, né? E esse ano, assim, esses 2 últimos anos, a tecnologia ela tem sido um foco muito grande. Se fala muito em saúde mental, porque não adianta também haver uma inovação grande em tecnologia, mas se não cuidamos da saúde mental. Então a feira ela tem muito essa abordagem do cuidado, e lá a gente participa de muitas palestras sobre esses temas de tecnologia, saúde mental, o cuidado com as telas também está sendo um foco grande, então a gente participou de palestras importantes sobre esse tema. Conhecemos vários produtos. Esses produtos que eu falo são produtos hoje que são utilizados em sala de aula. O que pode estar agregando ao professor dentro de sala de aula? Como eu posso ajudar o meu professor a trazer o melhor conhecimento para a sala de aula? Não é porque a gente está aqui no Pará, na região norte, que eu não posso trazer esse conhecimento de São Paulo, ou da Finlândia, ou da Estônia. O que é que a escola pode se adaptar? Não é copiar modelos, mas é adaptar modelos, adaptar conceitos que já funcionam. Então na BET a gente consolida muito isso, a gente vai ver na prática muitas soluções importantes que falam sobre educação financeira, fala sobre tecnologia, fala sobre saúde mental. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa evoluir, que a gente precisa crescer, que a gente precisa estar antenado com essas novas tecnologias, a gente também precisa cuidar do bem-estar dos nossos alunos. Com certeza. Nós abrimos algumas perguntas para a comunidade escolar e eu vou ler aqui para a senhora. Diretora, qual é aquela ideia de ouro ou prática pedagógica que a senhora conheceu nesses países e que, na sua visão, tem tudo a ver com o DNA da nossa Escola Evolução? Eu, assim, não vou ser modesta. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Uma das coisas, quando eu visitei as escolas, claro que é um enfoque muito grande para a escola que já é referência mundial. Mas quando eu vi ideias que a gente já pratica, como por exemplo a nossa aula Flex, inclusive eu convido alguma família que não conheça a metodologia Flex, vir conhecer que nós temos nas nossas aulas Flex. Eu vi na prática as escolas lá, trabalhando essas metodologias que a gente também trabalha aqui na escola. Eu vi a responsabilidade dos nossos alunos também
situações que a gente vê, que a gente trabalha aqui, tanto do aluno, cuidar do ambiente que ele está, as famílias respeitando o professor. São coisas assim que a gente acredita que é o caminho, que é o caminho certo, a valorização da educação, a valorização da escola, o respeito pelo aluno, o respeito do aluno para com o professor. Então são palavras-chave, são situações que nos fizeram felizes de saber que a gente está seguindo o caminho certo, que a gente tem buscado... Orgulhosa também. Muito orgulhosa, novos modelos. Claro que nós temos que melhorar sempre, e quando a gente vai para uma viagem dessa, a gente participa de um congresso, o nosso objetivo é ver o que a gente pode melhorar ainda, o que é que a gente pode ainda fazer para crescer e trazer, porque o nosso aluno hoje está aqui, mas amanhã ele pode estar em São Paulo, ele pode estar fora desse país, ele precisa estar atualizado. Não adianta eu trabalhar uma cultura apenas do nosso estado, se eu não estiver atualizada, se eu, enquanto gestora ou enquanto meus coordenadores, não conhecerem outras realidades. Então, quando a gente vivencia na prática, quando eu tive a oportunidade de visitar várias escolas, tanto da educação infantil, no fundamental, ensino médio, quando eu vivenciei situações lá, por exemplo, uma das coisas que me chamou muita atenção, a organização das escolas. Escola de 1.000 alunos, não tem pessoas para limpar a escola. E aí a gente, alguns diretores, porque foi um grupo que foi para essa imersão, e tinha secretários de educação, tinha diretores de escola, tinha prefeitos, tinha 2 prefeitos no Brasil. E a gente perguntou, quem limpa as escolas? São alunos? Não, as crianças não sujam as escolas. Não, raramente vem à noite alguém para fazer manutenção. É isso que a gente quer chegar, a gente quer trabalhar sobre isso, sobre responsabilidade, sobre respeito, sobre cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente que a criança vive, ele precisa aprender a cuidar. Então, se ele aprende a cuidar da sua escola, da sua sala de aula, da sua casa, com certeza a gente vai construir um mundo melhor. Com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Durante suas visitas, o que mais te marcou e que acredita que daria certo na Escola Evolução? Olha, como eu falei, foram 2 realidades que eu visitei. Na Finlândia, a gente presenciou mais essa questão da autonomia, da responsabilidade. Na Estônia, mesmo tendo esses mesmos padrões, há um foco maior na tecnologia. Para quem não sabe, assim, a Finlândia ela é considerado por vários anos, foi eleito o país mais feliz do mundo, e a Estônia o mais tecnológico. Então são pontas. Então o que poderia trazer desses países? O que a gente poderia trazer para a nossa escola? Eu acho que é a questão da inovação. A questão de acreditar que a gente pode estar sempre melhorando. Porque são países que eles não vêm de histórias fáceis, são países que passaram por muitas dificuldades, guerras, e hoje são países que se reinventaram, que construíram uma história de sucesso. Então eu acredito que o que eu posso trazer é isso, que a gente investir na educação, investir na inovação, está buscando sempre se atualizar, esse é o maior legado que a gente pode trazer dessa viagem. Com certeza. E ver que a nossa gestora, não só a nossa gestora, mas como toda a equipe de funcionários, costuma sempre ir atrás dessa educação que transforma, dessa educação que evolui, mostra que a gente é realmente compromissado com uma educação de qualidade, né? Até porque 3 décadas modificando, evoluindo, buscando mais conhecimento. Eu queria que, para finalizar, a senhora deixasse uma mensagem para as famílias que já nos acompanham e para as que em breve vão nos acompanhar também. Como eu falei no início, eu me sinto muito feliz de ter feito essa viagem, de ter feito mais uma vez essa visita na BED com a minha equipe. E
quando a gente pensa nesses 32 anos, a gente tem um olhar para o passado, não tem como você não observar tudo que você construiu. Então a gente pensa nos valores que vem passando de geração em geração. Isso a gente, enquanto escola, não pode deixar de valorizar. Eu acho que isso é a nossa raiz, a nossa essência, os nossos valores, o que a gente acredita. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer passar para as famílias essa confiança na escola. Você está numa instituição, você está numa escola que está com um olhar para o futuro. É isso que a gente quer deixar. O respeito pelo passado vai construir o nosso futuro. Mas o olhar para a inovação, nós não podemos também nos prender a dizer isso sempre foi assim. A gente tem que pensar, daqui a alguns anos, nossas crianças, nossos meninos, eles não vão ter esse mesmo ambiente. Então, por que a gente tem que estar insistindo sempre trabalhar da mesma maneira? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, é isso. Uma visão do passado, a valorização do que tem funcionado, o respeito, mas a visão também de futuro, para que a gente possa construir uma educação realmente inovadora. Compromisso com o futuro da educação. Isso mesmo. Então, obrigada, diretora, por esse momento de partilha. E obrigada a vocês também que assistiram até aqui. Te vejo no próximo episódio.